Welcome, welcome. Our guest tonight is Alan Wake. Recentemente eu terminei o incrível Alan Wake 2 e será que esse é mesmo um dos melhores jogos do ano ou um dos melhores jogos já feitos, como estão dizendo por aí? What's your name? My name is Alan Wake. Isso é o que a gente vai ver hoje, então já vai deixando aí a sua inscrição para dar aquela força bacana, né? E bora lá pro vídeo. Antes de tudo, eu quero dizer que você não precisa se preocupar com grandes spoilers da trama principal, já que eu não vou estar entrando, né, em tantos detalhes assim. Mas para quem é muito sensível a spoilers, eu já vou avisando que talvez eu solte ali uma coisinha ou outra, então vocês já estão avisados, beleza? Alan Wake 2 é a continuação do jogo original, claro, né, que chega mais de 10 anos depois e inclusive usa esse tempo entre as duas obras como parte do elemento narrativo que cá entre nós foi uma sacada bem bacana. E se você nunca jogou o Alan Wake original, eu recomendo você parar o que está fazendo, menos o vídeo, né? O vídeo você continua, depois você vai lá jogar o Alan Wake porque é realmente um dos grandes jogos que marcou toda uma geração. Eu mesmo tinha uma certa resistência ao jogo, eu não sei exatamente porquê, mas demorou muito para eu pegar o Alan Wake para jogar. Talvez eu pensasse que ele não era um jogo tão interessante assim, porque só tinha umas sombras ali, né, como inimigos, mas eu estava redondamente enganado, porque ele entrega uma experiência bastante atmosférica, com personagens e uma trama bem complexa também. Como cereja do bolo, se tratava de um jogo de terror de verdade que te dava uns sustos aqui e acolá, mas que a todo momento te deixava ali sempre muito apreensivo, já que a maioria dos cenários é à noite, né, em florestas ou construções abandonadas, e o Alan, o nosso personagem principal, é um escritor famoso que já coleciona ali alguns sucessos, né? E ele tá tentando se livrar de um bloqueio criativo e para isso ele vai passar um tempo em Bright Falls com a sua esposa. E essa cidade tem um pouco de tudo quando o assunto é coisas sinistras, é como se fosse aquela cidadezinha que um monte de coisa bizarra acontece. Desde a aparição de monstro de lago até alienígenas, essa cidadezinha representa os mitos e as lendas que a gente conhece e com certeza é o coração da franquia. E no final desse primeiro jogo, o Alan acaba sumindo misteriosamente, talvez vítima aí de um poder maior obscuro que existe nessa região. E o segundo jogo, apesar de se passar 10 anos depois, tem a função de esclarecer o que ele estaria fazendo, né? O que o Alan estaria meio que fazendo ali durante todo esse tempo, ainda que dando uma certa continuidade à trama. Porque as consequências do próprio desaparecimento dele vão começar ali vários eventos que podem ou não tirar ele dessa prisão aí que ele se encontra. Esse jogo é um dos mais bonitos, pelo menos visualmente, né, graficamente falando, que a gente tem no mercado, mas esse é só um dos muitos méritos que ele tem e eu não acho assim que ele é tão superior a outros títulos como, por exemplo, um The Last of Us 2 ou um God of War, fora as expressões faciais de alguns NPCs, principalmente quando não tem nenhuma cutscene rolando, né, ou seja, ali tudo rolando na própria engine do jogo, realmente parece um avanço aí com relação a expressões faciais de NPCs, mas só de alguns personagens principais também, não são todos. Mas a real é que o jogo não tá bem otimizado e eu tive vários problemas durante a gameplay. O jogo crashou algumas vezes, eu tô jogando no PC, né? E algumas dessas vezes foi realmente frustrante, eu tive que rejogar ali algumas coisas. Porém, eu posso garantir que esses problemas não são suficientes para ofuscar a experiência incrível que esse jogo proporciona. Eu diria até que ele chega a suprir uma demanda e uma lacuna que a gente tem com relação a jogos de terror desse nível, porque aqui a gente sente que tem uma certa liberdade para explorar e explorando a gente acha assim algumas coisas bem interessantes. Os nossos personagens têm uma progressão até que semelhante ao que a gente vê ali nos Resident Evil, então você vai ter que se preocupar com o gerenciamento do inventário, né? Tá largando um item ou outro ali para poder pegar alguma outra coisa. E esse jogo faz o que muitos outros jogos grandes não fazem, cara. Na verdade esse jogo é grande, né? Mas assim, pô, me lembro de estar jogando o Starfield
e o puzzle que tem ali para abrir as portas é sempre o mesmo e é um jogo que tu vai para outros planetas. Já aqui no Alan Wake 2 é incrível a quantidade da diversificação desses puzzles, né, desses quebra-cabeças. Então a gente tá explorando aí essa floresta e acaba achando uma casa que tem um enigma ali diferente e ele pode te recompensar com mais munição ou ele pode estar te recompensando com uma coisa um pouco mais especial. Essa diversificação de recompensas e de quebra-cabeças, né, que a gente vai estar resolvendo ali de formas diferentes é uma das coisas que mais me prendeu até o final do jogo. E tem uns puzzles aqui que são realmente muito difíceis, tem até um que tem que fazer uma questão aí de matemática. Boa sorte para quem quiser fazer aquele negócio de cabeça. Então você vai ter que pensar um pouco mais para poder estar resolvendo algumas coisas aqui nesse jogo. E, inclusive, esse é um jogo muito corajoso por não pegar na tua mão o tempo inteiro, né? E botar ali uma seta enorme no lugar onde você deve ir. Em muitos momentos eu fiquei perdido sem saber para onde ir, mas isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque deixa ali uma sensação de que a gente precisa organizar as coisas e resolver ali, que nos leva a uma das mecânicas mais interessantes desse jogo, que é o lugar mental que os nossos dois protagonistas têm, mas que é um pouco mais forte ali na saga, né? Ilmo made it sound like I lived here. Does he really believe that? E é um espaço onde ela consegue visualizar ali quase que toda a trama, né, e como as coisas vão acontecendo. Ela é uma investigadora, então ela vai juntando ali as peças, né, para tentar resolver os casos. E eu pensei que isso no começo ia ser uma grande perda de tempo, mas depois eu vi que a gente fica usando isso de uma forma muito pertinente, não só para entender mais sobre essa história, mas ela usa isso também para progredir no jogo, né, para poder saber qual o seu próximo objetivo. Around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. Agora eu vou ter que falar sobre essa questão, que é a questão de que esse é mais um daqueles projetos, né, mais uma daquelas mídias que tem aquela agenda de deixar o protagonista de lado e dar ali espaço a uma nova protagonista ou uma nova pessoa ali que vai estar aparecendo. Inclusive a Saga, que é a protagonista do jogo, ela tem ali uma espécie de superpoder para estar resolvendo as coisas e ela literalmente faz o que ninguém tem coragem de fazer. Porém eu achei essa personagem tão bem construída que eu tava gostando até mais de jogar com ela do que com o Alan. Pode ser porque a parte do jogo mais aventuresca, né, vamos dizer assim, se passa com ela, porque o Alan tá preso lá nesse lugar que é literalmente ali uma espécie de loop, né, um lugar mais fechado, e ela vai explorar as florestas, a cidade, a gente vai estar entrando em alguns lugares abandonados, umas casas e tudo e tal. Então eu tava achando a gameplay com ela mais divertida, mas eu achei sim ela uma personagem muito bem construída. Mas mesmo que os holofotes estejam virados para essa nova personagem, o Alan, óbvio, é o motivo pela qual o jogo existe. Tudo o que acontece no jogo tem a ver com o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, né? I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. E eu tenho que falar sobre as sequências incríveis que esse jogo tem, misturando ali o gameplay do jogo com live action, fazendo várias referências a outras obras também, e jogando na tua cara que as coisas não vão acontecer exatamente da forma como você espera. Rola até um musical ali no meio da parada que eu achei que ia ficar uma coisa meio estranha, mas no final acabou se encaixando perfeitamente. Esses momentos são carregados de pistas sobre a história, ou pode ser até que eles tentem te enganar, né, sobre o que é que tá acontecendo ali na trama. Mas como nem tudo é perfeito, eu vou estar falando sim sobre coisas que não me agradaram tanto assim nesse jogo. E talvez a gente tenha alguns pequenos spoilers agora, então já fica avisado aí você que não quer saber alguma coisa ali a mais sobre o jogo, beleza? E um dos pontos mais importantes dessa história é o retorno do próprio Alan Wake, que supostamente teria ali também outras versões dele mesmo, né? Eu achei que lá pro final do jogo talvez tenha faltado ali bater o martelo com relação a alguns desses plots da história. É muito fácil jogar um monte de alternativa pro alto e eu senti que o jogo fez um pouco disso. Mas tudo no jogo é bem explicado o suficiente para que ninguém fique tão perdido assim. Porém, alguns personagens que pareciam ali bem importantes foram deixados quase que completamente, né,
para um projeto futuro, então ficou ali uma sensação de vazio com relação a alguns personagens. E agora bora falar um pouco sobre os inimigos e o combate no jogo. Sobre os inimigos, eu achei que ficou faltando uma variação ali maior desses inimigos. Eu fiquei bem esperançoso ali, né, da metade pro final do jogo, de que talvez fosse aparecer alguma coisa que, porra, talvez fosse um pouco mais interessante do que aquilo que já estava sendo apresentado. E isso de fato acontece, aparece uma variação lá de um monstro, de um inimigo que é um pouco mais diferentona ali, mas também para por aí, daí a gente não tem mais quase nenhuma novidade até o final do jogo. Mas a gente tem sim alguns chefões que são bem sinistros, tirando um que é um pouco esquecível ali no meio do jogo. Os outros 2 ou 3, não sei, são realmente muito bons e fazem parte ali de um dos momentos mais legais e assustadores do jogo. Com relação ao combate, que é muito bacana, eu senti que ele só não evoluiu muito com o passar do jogo. A gente tem alguns upgrades ali para fazer nas armas, né? E isso pode estar adicionando uma dinâmica a mais nos combates, mas são upgrades bem tímidos, quase que não fazem tanta diferença assim. Eu tinha finalizado a primeira versão desse roteiro aqui com a opinião de que o final do jogo era desequilibrado. Eu achei que a gente teve uma sequência final incrível para a saga, né? Mas daí o jogo começa com esse discurso de que o Alan não é tão protagonista assim do próprio jogo, o que é perfeito de certa forma, porque a gente tem ali, né, esse lance do herói que não é bem herói. Já tentaram fazer isso com outros personagens aí, né, que a gente conhece da nossa cultura pop, e geralmente não dá certo, mas aqui se encaixou perfeitamente. Mas que talvez tenha faltado um tchan ali a mais no final dele, eu com certeza acho que faltou sim. Mesmo com todos esses problemas e bugs e tudo mais, não dá pra dar menos que 8 aqui se eu fosse pra dar uma nota nesse jogo, né? É uma experiência única, uma viagem que só dá pra fazer nesse jogo. Não é um jogo revolucionário em termos de gameplay, pra mim não é o melhor jogo de terror já feito também, mas também não dá pra dizer que não é uma obra de arte incrível, que merece sim o selo folhinha dourado aí. Então eu vou estar dando uma nota 8,5 pro Alan Wake 2, que tá bom demais. Não se esquece de deixar a sua inscrição. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Fique na paz, falou!